Hello, good afternoon. All right, guys, I'm here again to have one more class with you. E estamos aqui hoje para mais uma aula de phrasal verbs. Como vocês podem ver aqui na tela, as you can see, we're gonna have a class related to phrasal verbs. All right? So, let's get started. Phrasal verbs, em inglês você já sabe, né? Que são os verbos frasais ali feitos a partir da combinação de um verbo, um advérbio, um verbo e uma preposição, ou as três coisas ao mesmo tempo, né? Verbo, advérbio e preposição. Por exemplo, um exemplo com um verbo e uma preposição. Get at, né? Que get at seria chegar a algum lugar no sentido intencional. Por exemplo, what are you getting at with this? Né? Onde você está querendo chegar com isso? Pode ser um verbo e um advérbio, por exemplo, get back. Get back aí já seria pegar de volta, ok? You can get it back. Você pode pegar isso de volta. E também pode ser as três coisas ao mesmo tempo, por exemplo, get back at. Get back at, que já seria, por exemplo, se vingar. I'm gonna get back at what you did to me. Eu vou me vingar pelo que você me fez, ok? Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar aqui, primeiramente, com o verbo take. It's a very important verb in English, and everybody must know what this verb is all about. O verbo take em inglês tem vários significados e é muito utilizado para fazer phrasal verbs. Então, todos os phrasal verbs que vamos estudar hoje são compostos por o verbo take e aí preposições ou advérbios, tá bom? Então, take basicamente significa levar, tomar, deixar. Então, ele tem esses significados. Por exemplo, I'm gonna take her home. I'm gonna take her home. Eu vou levar ela para casa. Ou take that to me, please. Pega aquilo ali para mim, por gentileza. Ou leva aquilo, por gentileza. Ou I'm gonna take medicine. Eu vou tomar. I'm gonna take medicine. How do I say I'm gonna take medicine? Eu vou tomar remédio. Então, tem esse significado aí também de tomar. Fora outros desdobramentos. Mas vamos lá. Primeiramente, com a pronúncia dos phrasal verbs aqui, nós temos take after, take down, take out, take off, take back, take up, take over, take on e take in. Vamos lá. The first phrasal verb is to take after. Take after is when you are similar to somebody and you guys have a similar behavior. Então, quando você tem um comportamento parecido, similar com o de alguém. Então, você fala take after. Se você vai falar que é parecido com alguém fisicamente falando, seria o phrasal verb look like. Por exemplo, I look like my mom. Eu me pareço com minha mãe fisicamente. Mas se você for fazer essa comparação numa forma de agir, ou seja, comportamentalmente falando, aí você fala take after, usando o mesmo exemplo. Ó, I look like my mom, but I don't take after her. I look like my mom, but I don't take after her. Eu me pareço com minha mãe fisicamente, mas comportamentalmente falando, a gente não se parece em nada, ou seja, na forma de agir. Então seria take after. Minha pergunta com take after is: do you take after your parents? Do you take after your parents? Next, take down. Take down tem vários significados, alright? That you can use take down. You can use take down when you want to talk about take some notes. Então, quando você for falar de, por exemplo, tomar nota ou fazer anotações, você pode usar o take down. Por exemplo, you must take down everything I say. You must take down everything I say. Isso significa dizer que você deve tomar nota, anotar tudo aquilo que eu disser. Take down também é uma slang. Slang seria gíria. Pode ser utilizado o take down quando você for falar sobre parar alguém, matar alguém, pôr alguém no chão. Então você pode falar assim: Hey, don't take her down. Are you crazy?
Don't take her down. Are you crazy? Tipo, não mata ela. Você tá ficando louco? Você tá doido? Are you driving nuts? Então, você pode usar take down nesse sentido. Próximo phrasal verb seria take out. Take out, you can use it to just put something out. Você pode usar basicamente para colocar algo para fora. An example, please take the garbage out. Take the garbage out. Coloca o lixo para fora, por gentileza. Take out também pode ser utilizado para convidar ou levar alguém para sair. An example, why don't you take her out? Why don't you take her out? Por que você não leva ela para sair? Eu esqueci de fazer uma pergunta com take down. Minha pergunta é: Are you taking down everything I'm saying? Are you taking down everything I'm saying? Você está tomando nota do que eu estou falando? Uma pergunta com take out é: Who takes the garbage out in your house? Who takes the garbage out in your house? Next, take off. Take off is basically used to say that something is starting to fly. An example, the airplane is gonna take off in 10 minutes. Então, para basicamente tudo que está se desprendendo do chão, se desprendendo da superfície, a gente vai falar take off, com o sentido de decolar. Por exemplo, the airplane is gonna take off in 10 minutes. O avião vai decolar em 10 minutos. Take off is also used to talk about businesses that are like starting to pay off. Então, para negócios que estão começando a dar certo, ou seja, estão começando a decolar, você também pode utilizar take off. For example, my business is taking off. My business is taking off. O meu negócio está começando a decolar. Take off também pode ser utilizado para você tirar algo da superfície. Por exemplo, imaginemos que tem uma toalha sobre a mesa, né? A tablecloth, que é uma toalha de mesa. Aí você pode falar assim: take this off, please. Take this off, please. Retira isso, por gentileza. Ok? My question with take off, minha pergunta com take off vai ser: do you get nervous? Do you get nervous when the airplane starts to take off? Do you get nervous when the airplane starts to take off? E aí, você fica nervoso quando o avião começa a decolar? Próxima seria take back. Take back is used when you regret what you've said or what you've done. Então, quando você se arrepender de algo que você fez ou disse e você quer expor isso para a pessoa, você pode falar take back. Por exemplo, I'm sorry, I take back what I said. I'm sorry, I take back what I said. Então, me desculpe, eu retiro o que eu disse, tá bom? Então, eu me arrependo, I regret, eu me arrependo, e I take back what I said, eu retiro o que eu disse. Take back também pode ser utilizado para devolver algo. For example, you can say, those shoes didn't fit my feet. I would like to take them back. Então, esses sapatos não serviram muito bem no meu pé. Eu gostaria de devolvê-los. Então, você pode take back, né? Devolvê-los, ou just exchange, somente fazer uma troca, né? Então, é melhor exchange, é melhor fazer uma troca. Take back, eu acho que só esses dois significados, né? É isso. Se eu lembrar de algum outro no decorrer do vídeo, eu falo para vocês. Minha pergunta é: how often do you take back things you used to say? How often do you take back things you used to say? Com que frequência você retira aquilo que você diz ou volta atrás com a sua palavra? Next, take up. You can use take up when something gets like all the space in a place. For example,
This sofa, não, esse daqui não é um sofa, isso aqui é uma couch. Então, this couch takes up all the room in this room, all the space in this room. Então, esse couch aqui, ó, toma todo o espaço. Então, quando você vai falar que algo toma determinado espaço, você pode falar take up. Por exemplo, imaginemos que você tenha um sofá enorme na sua sala e ele ocupe todo o espaço. Você vai falar this sofa takes up all the space in this room. Esse sofá toma todo o espaço aqui. Take up também pode ser utilizado para você se referir a algo que você começou a fazer regularmente. É uma atividade atribuída aí na sua rotina, à sua rotina. An example, recently I took up Spanish. Recently I took up Spanish. Então, recentemente eu comecei a estudar espanhol, ok? Então, minha pergunta é: what was the last thing you took up to your routine? What was the last thing you took up to your routine? Qual que é a última coisa que você adicionou à sua rotina? E aí, answer this question. O próximo phrasal verb é take over. You can use take over when you get the control of something. For example, Bolsonaro was defeated. He lost the campaign, né? O Bolsonaro perdeu aí a campanha eleitoral. And on January 1st, Lula took over Brazil. Então, né, o Bolsonaro aí perdeu as eleições de 2022 e dia 1º de janeiro de 2023 o Lula assumiu, né, a presidência. Então, esse fato aí de assumir um lugar, você pode utilizar take over. Por exemplo, imagine that you are driving and you're tired and then you can ask the other person, hey, can you take my place over in driving? Então, imagine que você está dirigindo, está cansado, você quer trocar, né? Aí você quer que a pessoa assuma o volante. Você pode fazer isso, você pode, can you take over my place in driving? Você pode assumir a direção do carro? Aí você falaria take over, ok? Minha pergunta com take over, did you like that Lula took over the presidency? Did you like that Lula took over the presidency? Você gostou que o Lula tenha assumido a presidência do Brasil? E aí, yes or no, e o porquê que você gostou ou deixou de gostar? O próximo phrasal verb is take on. Take on is when you get some responsibilities, ok? Então, o take on, ele basicamente é utilizado quando você assume novas responsabilidades. O take over é você assumir um lugar de alguém. E já o take on, geralmente, é assumir responsabilidades ou tomar o lugar de alguém ali temporariamente. Por exemplo, she's gonna take on me on the presentation, né? Ela vai assumir o meu lugar ali na apresentação, ela vai assumir essa responsabilidade. Não take over, porque se ela take over, ela vai pegar o meu lugar, né? Enquanto diretor, por exemplo. E take on, assumir responsabilidades, por exemplo, no seu trabalho. Um exemplo, if you accept this job opportunity, you will take on big responsibilities, ok? Então, se você aceitar essa vaga de emprego, né, você vai assumir muitas responsabilidades. If you accept this job opportunity, you will take on big responsibilities, ok? Então, minha pergunta com take on é: how often do you take on new responsibilities in your job? How often do you take on new responsibilities in your job? E aí? Com que frequência que você tem novas atribuições no teu trabalho?
O último phrasal verb aqui da nossa lista é o phrasal verb take in. Take in is used when you allow someone or a pet to stay in your house. Então, geralmente quando você dá a permissão, concede ali a permissão para uma pessoa ou para um animalzinho, é mais utilizado para pets. Passar um tempo na tua casa, você pode falar take in. Um exemplo é She took in a puppy last week. She took in a puppy last week. Ela abrigou um puppy. Como que é puppy em português? É filhotinho de cachorro. Então, ela abrigou um filhote de cachorro semana passada, né? Um puppy. Então, ela deu abrigo a esse animal. Ela permitiu que ele ficasse na casa dela. Quando se trata de animais, geralmente ele vai passar a pertencer, né, à família ao qual ele foi abrigado, salvo se o dono aparecer. Mas quando são pessoas, aí geralmente é temporário, né? Take-in também pode ser utilizado para você se inteirar completamente de um assunto, entender um assunto na íntegra. Por exemplo, you must take it in. You must take it in. Você deve se inteirar disso. Você deve se inteirar desse assunto. Tá bom? My question with taking. Have you ever taken in Have you ever taken in a kitten or a puppy in your house? Have you ever taken in a kitten or a puppy? Você já abrigou um kitten, que seria um filhotinho de gato, ou um puppy, que seria o filhotinho de cachorro? Meu Deus, minha mente não tá funcionando, não. Ok. Que eu quero falar cachorrinho e gatinho. Então, have you ever done that? Você já fez isso? A nossa aula vai finalizar por aqui. Eu só vou fazer uma breve revisão aqui com vocês dos phrasal verbs. Então, o verbo de hoje foi o take, né? Que pode ser pegar, levar, tomar, ok? No presente é take, no passado took, no particípio é taken. E os phrasal verbs aqui, take after, que dá esse sentido de você se parecer com alguém comportamentalmente falando, take down, né, dá esse sentido de esse slang de derrotar alguém ou de matar alguém. Take down também pode ser tomar nota, ou seja, fazer anotações. Take out pode ser literalmente levar algo para fora, geralmente quando a gente se refere ao lixo ou colocar alguém para fora, você pode falar take out. Take out também pode ser convidar alguém para sair ou levar alguém para sair. E eu coloquei take out aqui duas vezes. Eu acho que o outro seria take off, desculpa. Então aqui, ó, nesse último aqui seria take off. Take off. Pronto. Take off dá esse sentido aí de decolar. Então pode ser, ó, um pássaro quando ele vai alçar voo, você pode falar que ele take off, um avião, enfim, um jatinho. Take off também pode ser utilizado para decolar no sentido não tão literal, por exemplo, no meu negócio tá decolando, decolou. Take off também pode ser tirar algo da superfície, tá bom? De algo, tirar a toalha de mesa, de cima da mesa, enfim. Take back pode ser voltar atrás com a palavra, ou pegar algo de volta. Take back pode ser devolver algo. Take up vai ser ocupar espaço ou também começar a fazer algo regularmente. Porque quando você começa a fazer algo regularmente, né, uma atividade aí, ela vai ocupar espaço aí na tua agenda. O take over, que seria esse assumir o controle, tá bom, de alguma coisa. Take on vai ser assumir novas responsabilidades. E take in tem esse significado de permitir que alguém ou um animalzinho passe um tempo aí na tua casa. Take in também pode ser. Mas pode ser take in. Forgot. Se inteirar de um assunto, de uma.
se inteirar de um assunto, entender algo por completo. Taking tem outros significados, assim como take out também tem outros significados, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu finalizo por aqui. I hope you guys enjoy this video and see you next time.